O que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio? O sábado de Deus. O que o sábado tem a ver com o milênio? Muito. Paralelo profético com o sétimo dia da criação, o dia do descanso. Na Epístola de Barnabé, ele vai dar uma revelação muito profunda. Capítulo 15, versos 1 ao 9. Olha o que ele diz. Epístola de Barnabé, o milênio, o sábado de Deus. Capítulo 15. Ainda sobre o sábado, ele vai dar um sentido profético para o dia do sábado. Ainda sobre o sábado, que está escrito no decálogo de Deus, no decálogo que Deus entregou pessoalmente a Moisés, ou seja, lá na tábua da lei, não é isso? Sobre o Monte Sinai, está escrito lá: santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Em outro lugar ele diz: se os meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras de suas mãos e as terminou no 7º dia, e nele descansou e os santificou. No verso 4 ele diz assim: prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor concluirá a criação, o universo, em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Ele próprio o atesta dizendo: eis que um dia para o Senhor será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo ou a criação será consumada, concluída. Isso. Verso 5. E ele descansou no 7º dia, a porção bíblica, ele explica. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, quem é o iníquo? Satanás, o anticristo, É o homem que figura o iníquo, Satanás. Seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, lembra que ele vai fazer enegrecer, sol, a lua e as estrelas? Então ele, de fato, repousará no 7º dia. Por fim ele diz: tu os santificarás com mãos puras e coração puro. Contudo, se alguém atualmente pudesse santificar de coração puro esse dia que Deus santificou, então nós nos teríamos enganado completamente. Porém, se este agora é o caso, ele o santificará verdadeiramente no repouso, no sábado, no 7º dia. Mas o 7º dia da criação remete ao 7º milênio. Aí fala: porém, se esse agora não é o caso, ele o santificará verdadeiramente no repouso, quando nós formos capazes disto, isso é, quando tivermos sido justificados e tivermos recebido o objeto da promessa, quando não houver mais iniquidade e o Senhor tiver renovado tudo, então poderemos santificá-lo, tendo sido primeiro nós mesmos santificados. Corpo incorruptível, sem corrupção, sem pecado. Só faltam 2. Ele finalmente lhes disse: não suporto vossas neomênias e vossos sábados. Lá na lei está escrito assim: não suporto as vossas festas solenes, as vossas solenidades. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz, no qual depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isso é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu aos céus. Nosso comentário: sábado é igual, no hebraico, dia de descanso, não é isso? Vale observar que só será possível haver um verdadeiro descanso se o inimigo estiver preso. O sábado é uma sombra de uma realidade, e essa realidade é o milênio. Como um dia para o Senhor é como 1.000 anos, o 7º dia da criação aponta para o 7º milênio da criação, onde haverá o último dia, sábado, de descanso para o povo de Deus. Isso está em Hebreus 4, do 4 ao 11, profundo. Sobre o repouso prometido, sábado, Shabat, significa repouso e descanso. Olha para você ver, eu vou ler alguns versos rápidos que na lei fala sobre descanso.
E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Pergunta, Gênesis 2:2, a pergunta, Deus descansou de toda a obra? A obra está toda pronta? Êxodo 20, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, ou seja, o dia do descanso. Um hebreu, quando ele lê sábado, Shabat, ele lê descanso. Então, abençoou o Senhor o dia do descanso e o santificou. Êxodo 31, 16, 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, os filhos de Jacó, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-os. E João 5,17, Jesus respondeu no dia de sábado, porque ele curou, e as pessoas falam, é lícito fazer isso no dia de sábado, no dia do descanso, Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas você fala, mas qual é? De que Jesus está falando? Ele veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. Enquanto ele desfaz a obra do diabo, é porque o diabo está solto. Quando ele vem, enfim, prende Satanás, é descanso. E ele fica preso durante 1000 anos. Aí, o que acontece? Deus prometeu para o povo de Israel, para Abraão, que daria uma terra que emana leite e mel, certo? E daria descanso para o povo do Egito também, aquele descanso daquela labuta que eles passaram lá com o faraó, que é um dos símbolos do anticristo. E aí Moisés fala com o povo, porque até agora não entraste no descanso e na herança. Veja que no Antigo Testamento a noção de herança deles era aquele território ali, não era ainda as nações. Que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Agora, quando Josué, Moisés morre, não é isso? Quando Josué entra na terra prometida, ele fala assim, liga isso em Josué e o repouso. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, não é isso? Josué 21, 44. Josué 22, 4. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Tá ok? Vou continuar aqui. Eu em Davi, falando isso mais tarde. Agora, lá no livro de Hebreus, quando o apóstolo Paulo vai explicar esse detalhe, ele fala assim, porque em certo lugar disse assim do dia 7º. Qual é o dia 7º? Sábado. O sábado. E repousou, ou descansou. Está falando do sábado. Repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, ou no sábado. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. O povo de Israel que saiu do Egito, os pais, que todos morreram com exceção de 2 testemunhas. Quem é? Josué e Caleb. Deus fala, eles não entraram no meu repouso porque faltou fé neles. Não é? E eles não creram como deveriam. E aí, no verso 7 em diante, fala assim, determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, tanto dos 7 dias de criação, quanto também lá de Moisés, né, e de Josué. Como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no deserto, na provocação, não é isso? Lá no deserto, lá na trajetória até chegar do Egito até a terra prometida. Por quê? Agora sim, Josué tinha dito que o povo tinha recebido o repouso, a herança. Mas aí fala assim, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso verdadeiro, não a sombra, mas a realidade, não falaria depois disso outro dia. Davi não falaria disso muito tempo depois. Portanto, olha a conclusão. Resta ainda um repouso
para o povo de Deus. Qual é esse repouso que resta? E aí ele fala, procuremos, pois, entrar, futuro, naquele repouso, ou seja, naquele sábado, ou seja, naquele sétimo dia, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, fiquem firmes, perseverem, para entrar no repouso. Amém? Clareou um pouco aí? O que Barnabé estava dizendo e o que Paulo diz aos hebreus está ligado uma coisa com a outra. 2 Pedro 3,8 diz assim, mas amados, não ignoreis, ou seja, não ignora, não... O que é ignorar? É desprezar, é desconhecer, desconsiderar. Então, leve isso como algo importante. Você vai criar um padrão na mente. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos aqui uma fórmula em que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tá certo? E isso ele tirou do Salmo 90, verso 4, que diz assim, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. Então, tendo essa fórmula em mente, nós vamos interpretar agora e entender o que os 7 dias da criação têm de ligação com o milênio. Veja bem, primeiro dia Deus fez o quê? Separação das trevas e criou a luz. Haja luz, não é isso? Primeiro dia. No segundo dia, foi onde ele fez separação das águas. Não é isso? Terceiro dia, árvores e frutos. Não é isso? No quarto dia, os luminares. O luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite, as estrelas, né? No quinto dia, peixes e pássaros. No sexto dia, então ele cria os animais e o homem. E no sétimo dia, descansou. Só que ele não descansou. Tá certo? Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele ainda está em processo, né, de conclusão dessa obra, porque essa obra envolve a obra da redenção. Aí o povo literalmente descansa no sábado. A princípio foi mandado mesmo, para que se fizesse memória, para que fosse uma aliança, e tem um propósito. Só que Paulo explica aos Colossenses que o sábado ele é sombra das coisas futuras. O que é futuro ali? O milênio. Vamos lá então. Como eu falei, a datação ela é aproximada, então vou pegar aqui uma referência para fins didáticos, para nós compreendermos um pouco sobre isso. Então, se cada dia desse é como 1000 anos, como está escrito lá em cima, então nós vamos ver mais ou menos o que ocorreu de importante dentro desses milênios e o que eles podem ter a ver com aquilo ali, tá? Então, o primeiro milênio ele vai aproximadamente de Adão até Noé. O segundo de Noé a Abraão, né? O terceiro de Abraão a Davi, o quarto de Davi a Cristo, o quinto e o sexto são os 2000 anos que chega até nós, e o último milênio, então, os 1000 anos do milênio, a qual está profetizado em Apocalipse 20, até o juízo final, certo? Agora, tendo essa tabela em mente, tendo essas informações já guardadas, só uma pergunta, deu para entender? Deus garante nos 10 mandamentos, Deus garante no início da história da Bíblia, que Ele criou os céus e a terra em 6 dias. 6 dias literais. E Ele fala assim, e foi tarde e manhã, dia 1º, tarde e manhã, dia 2º, tarde e manhã, terceiro dia, tarde e manhã, o quarto dia, tarde e manhã, o quinto dia, tarde e manhã, o sexto dia, mas o sétimo dia não fala isso. Mas para deixar bem claro que a criação foi feita em 6 dias literais, em que houve tarde e manhã. Tudo que fugir disso é teoria. Além de ser teoria, é antibíblico. Por quê? Porque vai contra, inclusive, o mandamento, nos 10 mandamentos, explica o porquê guardar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no sétimo repousou. E aí, qualquer teoria que joga período de criação antes de 6 dias literais, ele é antibíblico. Vamos lá. Primeiro dia fala sobre a luz, não é isso? De Adão até Noé, o que pode ter acontecido das trevas para a luz? Vamos fazer uma configuração aqui para fins de sistematização, só mesmo para
clarear um pouco, tentar compreender como que esses dias que eram sombras ocorreram na realidade. Então, no dia da luz, onde você passa das trevas para a luz, então, olha, das trevas, queda, a depravação do ser humano, lembra? Desde a queda de Adão até antes do dilúvio ali, a Bíblia fala que a raça humana estava depravada, não é isso? Até... Sem forma e vazia. Então, das trevas para a luz, a graça, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Isso está em Gênesis 6, do 8 ao 9. Então, o homem sai do estado das trevas para a luz, porque a graça é a luz de Deus. Agora, no segundo dia das águas, o que ocorre de Noé até Abraão? Dilúvio, né? É algo que te lembra a questão das águas, tá? As árvores e frutos, a promessa, da promessa lá feita a Abraão até Davi, a conquista da terra prometida, onde eles foram lá, e as primeiras coisas que eles fizeram foi fazer o quê? Pegar os frutos da terra e trazer e mostrar como testemunho de que realmente a promessa de Deus ela era verdadeira. Já de Davi a Cristo, Davi era uma figura de Cristo. E Cristo é apresentado em Malaquias 4:2 como o quê? O sol da justiça. Não é isso? Agora, peixes e pássaros, né? Peixes é a igreja. Vai ser pescador de homens. Não é isso? E a pomba, como um pássaro ali, como símbolo do Espírito Santo. Agora, e os animais e o homem? Aí vai ser aquela grande batalha, né? Dos animais no fim dos tempos. O cavaleiro do cavalo branco, aquele que é... cavaleiro é homem, o cavalo é animal, né? O leão, o cordeiro, o segundo homem, o segundo Adão. Não é isso? Quem é esse? Cristo contra a besta. O que é besta? Fera, animal feroz. É outro animal. A besta, leão, urso, leopardo. Lembra que a Apocalipse 13 fala que aquela besta, ela tinha os seus aspectos parecidos com leopardo, urso, leão, né? É a besta. E também é chamado de o homem de iniquidade. Ali nós vemos animais e homem. No sexto dia, no final dele, é onde ocorre essa batalha. E aí o que ocorre? Né? E você vê a questão que eu estou dizendo, é como que Cristo se apresenta e como o anticristo se apresenta em figuras tanto de homens como de animais. Não é isso? E depois disso o que ocorre então? O descanso, que é o sétimo dia, que vai ser o quê? O milênio, os 1000 anos de repouso da terra. Tá certo? Não sei se os irmãos sabem, mas na terra também tinha mandamento para que o homem deixasse a terra descansar. E isso, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E Deus fala que eles deveriam fazer plantações, cultivar, mas deixar ela repousar. Se desobedecer, estava quebrando a lei de Deus. E o milênio também é um repouso para a terra, onde ela vai ser restaurada, tá certo? Renovada. Eu não coloquei, que eu devia ter colocado, texto que fala que as armas de guerra serão transformadas em arados, né? vai ser transformada em ferramenta para a agricultura. Então vamos lá, hoje eu peguei um trecho de um livro de Flávio José, e esse viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. O livro é a História dos Hebreus, muito famoso, né? São vários livros, é um compêndio que você pode comprar. E é útil porque esse historiador ele viveu no período lá, assim que pós-morte de Cristo, né? Ele era um judeu e ele se dedica na sua vida a escrever a história do seu povo. Então, ninguém melhor que um judeu para contar a história dos judeus, né? Dos hebreus. Então, Flávio José é, depois da Bíblia, a fonte mais confiável sobre o que aconteceu durante o período do Antigo Testamento e até o período dele. Ele, por exemplo, dá testemunho de Cristo, né? E ele, Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 3. Olha que interessante. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos, como diz a Bíblia. 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a duração da dos que acabo de falar, ele falou de outros também, o que narro não deve se passar por inverossímil, ou seja, por surreal, não verdadeiro, mas é verdadeiro. É que
além de os nossos antepassados serem muito queridos de Deus, e como a obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida, inclusive hoje também é um dos problemas nossos de não viver tanto tempo, né? E Deus a prolongava, agora veja o propósito, tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado. E o que eles não teriam podido, o que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram história, tanto da Grécia, aí já está tratando de historiadores que nem sequer judeus eram. Todos que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Mâneto, que escreveu a história dos egípcios, aí vai falar alguns nomes, importante. Mâneto, que escreveu a história dos egípcios, Beroz, que deixou a dos caldeus, Moco, Estieu e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios, dizem também a mesma coisa. Hesíodo, Hecateu, ou Hecate, eu não sei, Ascalzila, Elânico, Éforo e Nicolau referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que lerem isto que eu faça o juízo se quiserem. Desculpa. Deixa os que lerem isso que façam o juízo que quiserem. Pense o que quiserem. Ou seja, vai ler a história deles, porque ele não está dizendo a história sozinho. Porque alguém poderia negar a escritura bíblica, falando, não, 950 anos é muito tempo, é 1000 anos, né? Falando de modo grosso, é 1000 anos, os homens viviam 1000 anos. Mas todos esses outros historiadores de outras nações, povos da Grécia, Egito, caldeus, fenícios e vários povos, ele fala assim, todos que escreveram a história dão testemunho do que digo. E aí nós vamos ver algo importante, a longevidade dos patriarcas. Eu peguei os primeiros, de Adão até Noé. Olha quantos anos esses homens viveram. Adão, 930 anos, Sete, 912, Enos, 905, Cainã, 910. Esse aí, às vezes, está chamado de Melaléu, Malaléu. Você pegou o Balafar, não? 895, Jared, 962, Enoque foi uma exceção, foi tirado com 365 anos, e isso é legal. Jovem, se você é jovem ainda, Enoque. O que ocorre? O Enoque foi tirado com 365 anos, que inclusive interessante que bate com o nosso calendário atual, né? Matusalém foi o que mais viveu, 969 anos. Lameque, perfeição no número dele, 777, né? E Noé, 950 anos. Veja bem o que Deus falou com Adão, isso aqui é interessante. O Senhor fala, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, o primeiro dia, o que Deus fala em relação ao dia? Um dia para o Senhor é com 1000 anos. Então, Adão viveu apenas 930 anos. Como prometido, ele não alcançou o segundo dia. Ele morreu no dia. Ele fala, no dia que você comer, você vai morrer. Se Adão comesse esse fruto lá no dia 4.000 anos, ele não entraria no próximo dia. Dá um problema. A restrição da longevidade. Aí quando o homem, o pecado abrange o mundo inteiro, pouco antes do dilúvio, o Senhor fala, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então aí tem o porquê que os homens pararam de viver tanto tempo assim, porque o Senhor não é que ele perdeu a paciência, mas ele fala assim, não vou contender com o homem para sempre, porque ele é carne também, né? Então, ele tem a parte espiritual, mas ele tem a parte de carne, que a carne dele sempre tende ao pecado. Deus faz a limpa, com dilúvio. José viveu 110 anos. Ali foi 110, 120.
Vamos lá. A longevidade dos povos. Olha como que Isaías fala aí já lá pro milênio, né? Porque os dias do meu povo... Isso aí eu coloquei entre aspas aí porque é uma parte do verso, né? Por causa do objetivo do texto. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Irmão, a árvore vive muito, né? A longevidade vai ser retomada no milênio. Ou seja, o Jardim do Éden é o protótipo do milênio. O protótipo do reino é o início. Tem que olhar lá para a sombra para entender a realidade. Então, se lá atrás eles viviam tanto tempo, quase um milênio, no período do milênio eles vão voltar a viver esse período. Tá certo? Querem saber o que Papias de Herápolis falou sobre milênio?